Olá, pessoal. Não sei se vocês já deram uma olhadinha, mas nesta semana nós teremos basicamente três atividades nesse curso de metodologia científica. Mas são três atividades que se complementam. Na verdade, são os capítulos de análise dos dados, como a gente pode ver aqui, certo? E o capítulo de considerações finais. Dois capítulos que tecnicamente têm que ser realizados para poder fechar o TCC, né? E aí nós temos, por fim, a parte pós-textual, que seriam as referências, ok? Então, assim, são três partes, três atividades que vão caminhar aí para a finalização do trabalho, ok? A análise dos dados, como vocês já devem saber, ela vai trazer aí à tona os achados da pesquisa. Então, lá no quadro norteador, quando o aluno colocou qual que era o tema de pesquisa, quais eram as questões norteadoras, ah, quais os objetivos, ele fez isso porque, de fato, ele queria analisar aquele tema para poder alcançar determinados objetivos dentro, relacionado com as questões norteadoras, como foi posto. Tá? Então, ele vai trazer esse quadro norteador, obviamente não do jeito que ele foi construído, mas ele vai trazer esses itens para serem contemplados aqui na análise dos dados. Ele vai observar, vai discutir esses dados a ponto de responder aquelas questões que ele colocou no quadro norteador, certo? Muitas pessoas, para poder deixar o trabalho mais organizado, é, fazem uma exposição desse capítulo em tópicos. Então, aqui eu tenho o capítulo 3, por exemplo, de análise dos dados, aí faz um breve parágrafo, né, indicando o que vem pela frente nesse capítulo e que vai ser analisado, certo? Depois coloca o tópico 3.1, que tem relação com o primeiro objetivo específico, escreve, discute, mostra o que foi encontrado em relação àquele objetivo específico. Depois 3.2, também escreve, também analisa, também diz o que foi achado em relação àquele objetivo específico 2, né? E assim por diante. A divisão de tópicos normalmente segue a quantidade de objetivos específicos que nós temos. Por que isso? Porque através por meio dos objetivos específicos, nós iremos encontrar o objetivo geral. Então, à medida que você vai respondendo, você vai conseguindo analisar esses objetivos menores, você automaticamente consegue também, se tiver tudo linkado, né, você consegue responder e atender aquele objetivo geral, certo? Feito isso, segue-se para a conclusão, ou seja, para as considerações finais, que nada mais é do que uma forma de você recapitular o que foi visto ao longo do trabalho, mostrar quais foram os resultados obtidos de forma bem pontual, porque isso já foi mostrado lá na análise dos dados, né? E também uma forma de você apontar as principais contribuições do seu trabalho para a área de atuação, quer seja edificações, mecatrônica, logística, segurança de trabalho, ou outra área. Ou então, né, se você não consegue, ou se o trabalho não teve, na verdade, uma contribuição específica apenas para a área, mas além de ter sido para a área, foi para a sociedade, mostra também que contribuições foram essas, ok? Então, assim, as considerações, elas, na verdade, chegam para poder fazer aquele desfecho, mostrar realmente a importância do seu trabalho, que ele não foi um trabalho alheio de qualquer significado, de qualquer importância, certo? Então, são dois capítulos, obviamente, ou seja, ficam em páginas diferentes. Se eu terminar a análise dos dados na metade de uma página, tem que orientar o aluno a descer para poder começar a consideração final na outra página. Todo capítulo é assim, introdução é assim, fundamentação teórica também, sempre páginas diferentes, certo? Arquivos iguais, é claro, não preciso dizer isso para vocês, mas páginas diferentes. É bom deixar isso bem claro, porque o aluno às vezes confunde arquivo com página, enfim. E aí, depois que terminar aqui com as considerações finais, né, nós temos esse pequeno terror aqui, que são as referências. Né? Por que um pequeno terror? Porque são bem diferentes as referências, que diz respeito, por exemplo, a livro, a capítulo de livro, a documento oficial, né? Revista, site, etc. Tá? Então, cada um, tese também, como é o primeiro aqui, ó, nós temos uma tese, vocês estão vendo aí, ó, tese aqui. Né? Então, sempre tem uma forma diferente de você
fazer aqui a referência. Lembrando que essas referências devem ser feitas com aqueles autores que foram citados lá na introdução, na fundamentação teórica. Se o aluno revisitou, trouxe algum autor para análise, que isso é normal, ele pode sim resgatar algum autor e colocar na análise dos dados para poder legitimar aquilo que ele está dizendo, o achado dele, né? Não tem problema. Agora tem que lembrar que a análise dos dados, a voz dele é predominante. 90%, 92% do que ele colocar ali, a análise dos dados, é a voz dele, né? Se não mais. Enfim, então aqui nas referências nós vamos pegar aqueles autores, né, que a gente citou ao longo do trabalho e vamos colocar aqui os dados das obras deles. Tá? Basicamente, a referência ela vai começar com o sobrenome do autor, que foi aquele sobrenome que você colocou no corpo do texto. A gente coloca sobrenome, ano e página, ou sobrenome e ano, quando vai citar. Tá? Aqui nós temos o sobrenome, e aí depois tem uma vírgula e o nome da pessoa, prenome, etc. Esse prenome pode vir assim, todo escrito, detalhado, como pode vir assim, só as iniciais, nesse caso aqui, certo? O importante é, primeiro, sobrenome, vírgula, depois o restante do nome da pessoa. Se tem mais de um autor, entre eles, colocar ponto e vírgula. Tá? E assim vai. Professor, Elisângela, são dois autores aqui, eu não tenho que colocar um E? Né? Não, nada de E, certo? Aqui a gente trabalha com ponto e vírgula, de acordo com a norma. Ok. Se for tese, dissertação ou TCC, o que o aluno citou no trabalho dele, aí ele vai ter que colocar o quê? O título da obra em negrito, o ano da publicação, quantidade de folhas, a especificação do tipo de trabalho, se é tese, dissertação ou trabalho de conclusão de curso. Depois, se é tese, se doutorado foi em quê? Se é uma dissertação, esse mestrado foi em quê? Se é um TCC, essa graduação foi em quê? Enfim, tá? Como eles vão escrever um TCC, não é interessante que eles citem outro TCC. É sempre interessante a gente citar um trabalho maior. Um livro, um capítulo de livro, uma dissertação. Claro que a gente sabe que nosso aluno ele não vai ler uma dissertação inteira para poder escrever o TCC dele. Mas ele pode ler algumas páginas. Se ele leu ali algumas páginas de uma dissertação que de repente conseguiu coletar alguma informação que ele quer colocar no TCC, ele pode citar no TCC dele, obviamente, e obrigatoriamente vai ter que colocar aqui nas referências, certo? Ele não precisa ler a tese inteira, a dissertação inteira ou algo do tipo, não. Nem o capítulo inteiro ele precisa ler. Ele precisa só verificar realmente se aquilo que ele está compreendendo é o que o autor quis dizer de fato. Tem que ter esse cuidado. Vamos lá. Então, nós temos aqui a especificação do curso. Aí o local onde esse curso foi realizado, cidade, ano, mais uma vez. É repetitivo assim, Elisângela? É sim, tem que colocar aqui, ao lado da quantidade de folhas, e aqui ao final. Normalmente, essas teses, dissertações, elas são colocadas, são gravadas, alocadas, enfim, em uma página específica da universidade, né? E aí você acessa isso por meio da internet. Então você vai colocar aqui, ó, que você tirou esse trabalho de algum site. Então é disponível em dois pontos, e aí vem aqui com o site. Antigamente, a norma dizia que tinha que colocar esse sinalzinho aqui de maior e menor, né? Menor e maior. Só que houve uma atualização e aí eles tiraram isso daqui. Não tem mais isso daqui não, certo? É direto o link. Evitamos colocar o link, realmente, o hiperlink, aquela marcação azul, certo? Retira. E aí nós temos a data do acesso. A data que o aluno, teoricamente, acessou, leu a dissertação, a tese e por aí vai. Né? Isso aqui é teórico mesmo, porque normalmente as pessoas nem lembram de colocar qual foi o dia que leram aquele material e acabam inventando uma data aproximada. Ninguém vai ir atrás disso, não, certo? Mas tem de colocar essa informação. Bota ali uma data aproximada, ou então realmente anota em algum canto para poder colocar. Detalhe importante, ó. Quando a gente coloca esse 24 de outubro de 2019, por exemplo,
Tem gente que quer colocar o de, a preposição. Essa preposição aqui, ó, não existe. Nesse caso, não, certo? Outubro vai ser, vou mostrar aqui, abreviado também. Todos os meses você coloca abreviado. Claro, exceto maio. Maio é o único que você vai escrever completo. Tá? Ok, é isso, é isso. Aqui nós temos a referência de quando uma entidade é a responsável pela publicação. Eu não tenho um autor, eu tenho uma entidade. A UFC, por exemplo, tem como posso dizer? Ela publica, né? Tem uma editora. E aí, muitas vezes, muitas obras são publicadas diretamente pela UFC, não por um autor específico. Documentos também, etc. E aí, você não vai colocar aqui o nome de uma pessoa, o sobrenome de uma pessoa, você vai colocar a entidade. Qual é o caso aqui? Ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos aqui o nome do documento, né? A NBR relativa a esse documento, Rio de Janeiro, que é o local da BNT, né? E aqui o ano da publicação, ok? Mais abaixo aqui, ó, nós temos aqui como responsável, órgão responsável, tá? Um documento oficial que está sendo citado, é uma portaria, então o órgão oficial é o próprio país. Né? No caso do Brasil, às vezes acontece que você tem o órgão oficial, o governo do estado do Ceará, então é o Ceará que você coloca. Quando é municipal, um documento municipal é Fortaleza, dependendo do município, é claro. Né? Enfim, aí você coloca todos os dados referentes aos órgãos relativos à entidade federal, né? O documento em si, período de publicação desse documento, o que ele dispõe, ele é relativo a quê, ele trata sobre o quê, né? E aí vem onde ele está disponível. No caso aqui nós temos o link, mais uma vez, e quando ele foi acessado. Vocês podem ver que aqui abaixo nós temos esses traços. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Vou até apagar aqui. Quando eu tenho o autor de cima sendo repetido nas referências de baixo, caso é Brasil, pode ser um autor mesmo, tenha sobrenome, né, prenome. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu venho aqui, aperto o meu shift, aperto 6 vezes esse traço, coloco o ponto final, com espaço. Tá? Então, isso daí vai indicar que o autor daqui, ou o órgão, ou a unidade federativa, ou o país, etc., né? É o mesmo do que está imediatamente anterior. Ok? Elisângela, e se de repente esse daqui, ó, Carmo e Camargo, se fossem eles dois aqui que estivessem repetindo nessa obra aqui de baixo, né? O que nós faríamos aqui? Nós iríamos, mais uma vez, colocar o tracejado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto final. Tá? Então, a ideia, de fato, é a gente fazer essa repetição por meio desses elementos. Tá? Vai indicar aí que nós temos uma repetição desses autores. Ok? O que mais? Vamos lá. Aqui eu tenho... Vou pegar um diferente aqui para vocês. Pronto, ótimo. Revista. Tá? Quando é revista, a gente vai colocar aqui os autores. Aqui tem um universo de autores, tem 1, 2, 3, 4 autores. Essa citação aqui, ela foi tipo et al. A pessoa foi fazer uma citação que tinha mais do que 3 autores, ela não pode colocar no corpo do texto o sobrenome de cada um dos autores. Se tem mais do que 3, ela vai colocar de acordo com Costa et al. Assim, et desse jeitinho aqui, por exemplo, tá? Isso aqui no corpo do texto, lá na fundamentação. Coloquei esse et al aqui em itálico, que significa entre outros, é um termozinho em latim. Quando isso acontece, quando tem mais do que 3 autores, ela faz isso no corpo do texto, lá na fundamentação teórica, por exemplo. E aí, quando vem para as referências, ela pode colocar Costa, R.M. et al.,
ou pode especificar todos os outros. Tá? É interessante especificar para poder dar crédito também aos outros. Tá? Ok. Vamos lá. Então, aqui nós temos os autores que foram citados, são dessa obra. Nós temos aqui o nome do artigo publicado, certo? E temos o nome da revista. Entenda o seguinte, se é história de negrito, sempre quem vai ficar em negrito é o nome do maior. Se eu tenho um artigo publicado em uma revista, quem vai ficar em negrito é o nome da revista. Se eu tenho um artigo publicado no livro, quem vai ficar em negrito é o nome do livro, certo? Eu acho que eu não tenho aqui um exemplo de artigo publicado em livro, mas eu procuro já já. Ok, então aqui nós temos o nome da revista em negrito. Aqui, esse SL, o normal seria o quê? Ter o nome de uma cidade de publicação dessa revista. Se você não tem como achar o nome da cidade na publicação dessa revista, aí você faz o quê? Coloca esse indicativo aqui, sem local, né? Que é o que significa. Isso indica que você não conseguiu realmente localizar, encontrar qual é a cidade de publicação, de edição dessa revista aí, ok? Revista tem volume, tem número, tá? Página, o que é essa página? Na página aqui, ó, indica que esse artigo, o trabalho em equipe desenvolvido pelo cirurgião dentista na estratégia de saúde da família, etc., começa na página 147 dessa revista e vai até a página 167. Você pode colocar o 167, eu só traço 67 não, 63, desculpa. Ou então colocar só um 63, tá? Que vai indicar, obviamente, é óbvio, né, que ela vai até a 163. Ok? Aqui, às vezes a revista é mensal, semestral, bimestral. Coloca aqui o período, né, de veiculação dessa revista. O ano dela, onde ela está disponível, qual é o site em que essa revista está disponível, o acesso, né? Aqui, ó, dia, mês abreviado e ano, sempre do mesmo jeito, ok? Ok. Detalhe importante. Eu falei para vocês que a gente cita livros. Nós colocamos aqui, por exemplo, que eu tenho Paulo Freire. Nós temos aqui o nome do livro Pedagogia do Oprimido. Ok. Vai ficar em negrito. Porque é livro, não estou falando de capítulo de livro, nem de revista, é livro. Então, coloca logo o negrito aí nesse título desse livro. Aqui nós vamos colocar a edição, tá? Vamos colocar aqui o local de publicação, que no caso aqui é o local onde a editora está alocada, e o ano da publicação, certo? Eu não preciso colocar aqui quantidade de páginas, nem é obrigatório. Algumas pessoas até orientam colocar a quantidade de páginas do livro depois do ano, mas sinceramente não é obrigatório, certo? Quando o livro, o nome do livro, o título dele tem 2 pontos, como a gente deve proceder? Nós voltamos para cá, para o Camargo, Carmo e Camargo. Observem aqui. Aqui eu tenho dinâmica demográfica brasileira recente. 2 pontos, padrões regionais de diferenciação. Quando eu tenho 2 pontos no título, só vai ficar em negrito até os 2 pontos, certo? O que vem depois dos 2 pontos não tem negrito, tá? Então, são especificações, eu sei que é muita informação, por isso que eu passei mais rapidinho ali pela análise dos dados e pela conclusão, porque são elementos textuais que vocês já conhecem, né? E acabei dando mais atenção aqui à questão das referências, porque são muitos detalhes, muitas especificações. Eu sei que é realmente trabalhoso. Vou tentar postar agora, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui em relação a isso. Vou trocar aqui o arquivo. Pronto, consegui. Aqui eu tenho uns slides que eu normalmente utilizo em sala de aula, certo? Então, tem aqui as normas que a gente trabalha. Essas normas eu pedi para a Carla Braga colocar no ambiente do curso. Você já tem acesso a essas normas desde a primeira semana, certo? De formatação de trabalho, de referências, ó, 6023, tá? E, enfim,
É, tenho aqui alguns slides também sobre citações, modelos de citações, etc. Né? E tenho aqui, ó, sobre as referências, né? Como é que vai ser uma referência de um autor só, com 2 autores, 3 autores, mais de 3 autores, que eu posso colocar o et al. Aqui, ó, como nós temos aqui, ou especificar cada um dos nomes, como foi dito na explicação anterior. Né? Sim, detalhe importante, aqui está em negrito, mas é só para poder deixar claro que tem um ponto e vírgula aqui, não é para ficar em negrito, não. Certo? Enfim, então nós temos aqui os modelos, ó, quando um organizador, quando o autor do livro é um organizador, na verdade, né? Às vezes a pessoa pede capítulos para cada um dos orientandos, e aí só organiza. Você não é autor, você é organizador. Você tem que colocar, especificar quem é o organizador, certo? Entidade, como eu falei para vocês, aqui nós temos, ó, livros, capítulo de livro. Como que é a norma do capítulo de livro? Né? Então, observem aqui, eu tenho um autor, que é o Nogueira, que publicou o capítulo que se chama Fadiga. Né? Esse capítulo Fadiga está dentro de um livro, ok? Esse livro ele foi escrito ou organizado por um autor específico ou por uma entidade. No exemplo aqui, nós temos uma entidade, que é o Fundacentro. Aqui eu não tenho um autor, um organizador, como tem ali, sei lá, aqui, ó, Antônio Dina, no caso. Né? Não é um autor, não é uma pessoa, mas uma entidade. Então, aqui, ó, esse capítulo Fadiga, esse in aqui significa o quê? Que está dentro de um livro. Que livro é esse? Escrito por quem? Pela entidade Fundacentro, pelo menos organizado pela entidade. Né? E aí, qual é o nome desse livro, Elisângela? Está aqui, ó, Curso de Médicos do Trabalho. Então, o capítulo Fadiga está dentro do livro Curso de Médicos do Trabalho. Ok? O que fica em negrito? Sempre o maior. Em caso de artigo, revista, quem fica em negrito é a revista. Em caso de capítulo de livro e livro, quem fica em negrito é o livro, certo? A cidade, né? Se tiver uma editora, coloca também, né? Só que no caso aqui, como é uma fundação, ó, é uma entidade, Fundacentro, então ela já é a própria editora. Né? Ano, se tiver volume, coloca, se não tiver, não coloca. Esse 807 a 813 significa o quê? Que o capítulo Fadiga começou na página 807 e terminou na 813. Mais uma vez, se eu quiser tirar esse 8, eu posso tirar, ok? Basicamente, é isso. Tá? Sei que são muitas normas, nós temos até mais aqui que eu já falei para vocês, né, dissertações, artigos de revistas, periódicos publicados na internet, tá? Mas assim, deem uma olhadinha nesse material, vocês não têm que dar realmente uma aula, né, minuciosa sobre isso para os alunos, até porque vocês não têm informação relativa a isso, mas como são orientadores, é interessante que vocês tenham uma noção, né, e que tentem aprofundar essa noção cada vez mais, certo? Disponibilizem o material para os alunos, tirem as dúvidas em relação às referências. Esses slides eu acho que eles não estão na plataforma, mas eu vou passar para a Carla Braga e pedir para ela colocar, certo? Desculpem pelo balanço aqui da câmera também, porque eu não estou no meu local de trabalho adequado, certo? Mas eu espero ter conseguido, pelo menos, aclarar um pouco as mentes de vocês. Só lembrando que isso daqui não existe mais, é porque esse slide aqui já é um pouquinho antigo, né? Na verdade, isso aqui mudou no final do ano passado, tá? E aí, sempre em sala de aula, eu deixo isso daqui, porque eu sempre tenho que lembrar que isso daqui não existe mais, né? Esses sinais aí de menor e maior não existem mais, certo? Vou tirar aqui e vou passar para vocês, ok? É bom reiterar isso com os alunos, no caso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, certo? Eu estou à disposição. Eu sei que essa parte de referências, né? Dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, ok? Mas não se acanhem, perguntem, tá? Porque eu estou aqui para isso. Okay? Outro detalhe importante que eu já ia me esquecendo de falar é que as referências têm que ficar em ordem alfabética,
tá? Ordem alfabética. Não é ordem de aparição no texto, não. É ordem alfabética. Além disso, o espaçamento delas, se alguém for fazer no Word, não sei se vão fazer no Word ou se vão colocar direto na plataforma. Se for direto na plataforma, temos um outro problema, porque lá eles não conseguem colocar em negrito, né? Então fica mais complicado ainda. Mas se for alguém for fazer isso no Word, bacana, legal. Orienta como? Espaçamento simples de entrelinhas. A gente vem aqui, ó. 0PT, 0PT, e aqui é simples. Mas já está simples. Nem mexeu aqui porque já estava. E aí, entre uma e outra, nós temos aqui, ó, um espaço também simples. Entre nome e referência e a primeira referência, um espaço simples também. E detalhe, referência não é capítulo. Se não é capítulo, não é para ter o número 5 aqui, como não tem. Além disso, vai ficar centralizado. Por que não é capítulo? É a parte pós-textual. Se é pós-textual, então não pode configurar como capítulo, certo? Então não tem numeração. Tanto aqui como lá no sumário, quando forem fazer o sumário. Tá? Então, basicamente é isso. Espaçamento simples, o nome de referências centralizado. As nossas referências, elas não vão ser justificadas. O alinhamento não é esse, ó, justificado. É esse alinhamento somente à esquerda. É feio, é horroroso, também não gosto. Mas é a norma, a gente não pode mudar. Ok? Como eu disse, se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Agradeço aí pela atenção de vocês. Bom trabalho.